Está conosco agora ao vivo aqui para uma entrevista a candidata do Partido Verde à presidência da República, senadora Marina Silva. Que também foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Boa noite, senadora. Boa noite, cara. Bom, até aqui a senhora é muito conhecida e respeitada pela defesa do meio ambiente. A gente olha para a senhora e vê a ecologia, vê a natureza. Bom, como candidata à presidência, evidentemente que a senhora tem que apresentar outras ideias aos brasileiros. Além da questão ambiental, o que mais a senhora acha importante mudar, melhorar no país? Bem, acho que uma questão fundamental, Carlos, é a educação. A educação é a base de qualquer transformação da economia de um país. O que tem de errado na educação brasileira hoje? Eu acho que tem de errado um aspecto que é fundamental. A gente precisa ter educação como um direito, que é o que está assegurado na Constituição, e a educação como alavancagem da dinâmica de desenvolvimento. Para isso, nós vamos ter que ter o investimento no processo normal da educação infantil à universidade, mas também criando os centros de excelência que façam com que o país possa sair do atraso. Nós estamos à beira de um apagão de recursos humanos e o Brasil pode perder as imensas oportunidades que tem se não fizer um sério investimento em educação de qualidade. Bom, a senhora considera a passagem de Carlos Mink pelo Ministério do Meio Ambiente ótima, boa, ruim ou um desastre? Bem, eu acho que as políticas que ficaram no Ministério do Meio Ambiente, quando eu e minha equipe saímos de lá, deu uma boa base para que elas fossem continuadas. O plano de combate ao desmatamento já estava pronto, o plano de mudanças climáticas estava praticamente concluído, já tínhamos um plano nacional de recursos hídricos, o plano Amazônia Sustentável, e o desmatamento já estava caindo 57%. Mas aquela imagem do Mink de colete, né, polêmica, aquilo foi bom ou foi ruim para o meio ambiente, para a ecologia? Tínhamos estilos diferentes. Eu conheço o Mink há 20 anos. Quando saí do Ministério, eu saí porque já não tinha mais o apoio para as políticas estruturantes que estávamos implementando. Eu acho que, em parte, ele manteve essas políticas. Agora ele saiu. Obviamente que essa marmita que ficou lá está terminando. Mas também o governo já está terminando. Bom, a senhora acha o Bolsa Família um programa social e educacional que está alcançando os seus objetivos ou é um artifício eleitoreiro para o governo garantir votos agora na eleição? Uma coisa que eu tenho dito nessas eleições, Carlos, é que nós temos que fazer política com princípio de justiça. E eu tenho dito que não vou negar os ganhos dos últimos 16 anos, reconhecendo tanto os ganhos do governo do presidente Fernando Henrique quanto do governo do presidente Lula. No governo do presidente Fernando Henrique, o Plano Real, sem sombra de dúvidas, é uma contribuição para a economia do país. E o presidente Lula, com política social, saiu de um investimento de 8 bilhões para cerca de 28 bilhões, incluindo mais de 25 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, com um programa de transferência de renda, que eu chamo, que no Brasil nós tivemos o Programa Social de Primeira Geração, que era o sacolão, que não era a política social que nós esperamos e desejamos para nenhum país. Veio o Bolsa Família, que é um programa de transferência direta de renda, que aquece a economia local e dá para as pessoas uma base de cidadania. E agora nós temos que ir para os programas sociais de terceira geração, que é o que promove a inclusão produtiva com oportunidade de educação e treinamento para que as pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Agora, a senhora na presidência apoiaria o programa do etanol brasileiro como ele é hoje? Eu, na presidência da República, farei aquilo que já deveria ter sido feito. Trabalharei para certificar o etanol brasileiro. É uma grande oportunidade para a agenda de mudanças climáticas nos aspectos de mitigação, é uma oportunidade de geração de emprego e renda, mas nós precisamos criar uma nova narrativa para os nossos produtos e não permitir que aqueles que querem fazer barreiras não tarifárias ao nosso etanol tenham o argumento de que a gente não cumpre legislação trabalhista, não cumpre legislação ambiental. A certificação do etanol é a garantia de que ele possa entrar em outros mercados e ser uma base para a nossa economia, desde que respeite a legislação ambiental, a legislação trabalhista e a segurança alimentar. Tá certo. Bom, a senhora acha que o agronegócio brasileiro, que produz alimentos, garante divisas na nossa balança comercial, é um modelo da forma como funciona hoje, bom ou ruim para o país? Eu diria que é um modelo que precisa ser aperfeiçoado. É importante, nós temos no agronegócio brasileiro boa parte da nossa balança comercial, cerca de 30% a 35%,
E isso é fundamental. Agora, nós não podemos achar que vamos continuar sendo grandes produtores de grãos e grandes produtores de carne sem investir pesado em tecnologia, sem termos uma visão de que precisaremos produzir cada vez mais utilizando menos recursos. No Brasil ainda se faz pecuária extensiva, ainda se faz uma agricultura extensiva. Nós temos que agregar o conhecimento e a base tecnológica, ampliando cada vez mais para ter uma produtividade que crie uma nova narrativa para os nossos produtos. Bom, o que a senhora acha dos métodos do Movimento Sem Terra ao invadir, saquear e depredar propriedades agrícolas em nome da reforma agrária? Eu sempre digo que as lutas sociais que legitimamente defendem causas, elas não podem ser satanizadas. E aqueles que extrapolam as leis de acordo com as regras do Estado de Direito devem se submeter às regras. Há uma demanda legítima da sociedade pela reforma agrária que não foi feita. Há a necessidade de uma reparação com as injustiças pela democratização da terra, mas nós temos que fazer a luta dentro do Estado de Direito e prover para os trabalhadores rurais a terra, a assistência técnica e o financiamento e o mercado para que os seus produtos possam ser inseridos. E, candidata, dá para levar a sério as medições sobre a redução de desmatamento na Amazônia? Esses números, eles são reais, são confiáveis mesmo? Esses números são confiáveis porque eles são feitos pelo Instituto de Pesquisa Espacial, que faz a medição desses números há mais de 20 anos. São pessoas muito sérias. Eu conheço o Dr. Gilberto Câmara, conheço a sua equipe e nós criamos e aperfeiçoamos o sistema. Hoje o Brasil conta com um sistema de detecção de desmatamento em tempo real para orientar as medidas e faz a medição da série histórica do desmatamento. O que nós precisamos é combinar duas coisas: as ações de comando e controle, que é a fiscalização, e os projetos de desenvolvimento sustentável. Porque quando você tira uma atividade legal, você tem que colocar uma outra atividade que as pessoas precisam continuar comendo. E, infelizmente, nessa parte do desenvolvimento sustentável, não se avançou quase nada no atual governo e nem nos governos passados. Olha, para a senhora responder em 30 segundos, que é o tempo que resta aqui. Defende-se muito os índios como parte da preservação ambiental brasileira. Toda notícia que a gente dá aqui de contrabando de madeira tem índio metido no meio. Olha, eu diria que são cometidas muitas injustiças com as nossas populações indígenas. Os índios, quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões. Hoje eles são 700 mil. Isso. Agora, não dá para querer acreditar a eles boa parte da contravenção que acontece. Alguns são envolvidos, outros podem até estar envolvidos deliberadamente, mas falta uma política indigenista que dê a eles o lugar que eles merecem, inclusive a demarcação de suas terras, como tivemos de Raposa Serra do Sol. Há uma grande injustiça a ser reparada com eles. Obrigado. Voltamos já com a candidata Marina Silva.